tudo bem? Entregamos o Oi, boa certo para a tarde. senhora. Rosaura, Tereza, Márcia, Janice, Raquel, Noêmia, que eu não conheço ainda, Oi. muito prazer. A Lurdinha, Vevê, Clarmi, já conheço, né, Clarmi? Já. Dona Zélia, estou conhecendo agora, prazer. A Jani e o Adir. Seja bem-vindo, Adir. Bem aparecido. Podemos começar o sarau, então? Sem dúvida. Tá, então hoje nós temos o destaque do mês e destaque Aliflor, né? Mas primeiro vamos colocar a mão no peito. Por favor, fechem os microfones. Para quem não me conhece, né? Sou Laura Malta, mestre de cerimônias online presencial, filha da Ivonita, por um acaso. Então, por favor, fechem os microfones e eu vou, então, compartilhar aqui. Vivemos na Ilha da Magia, de Jurerê, Joaquina e Sambaqui. Com orgulho e alegria, vamos lembrar Exupéry. Ver as bruxas de Cascais sem medo, enaltecer o cisne negro e seus amores, fazer história e dançar enredo, com as danças que vieram dos Açores. Saudar o Guga e cantar uma canção, honrar as letras e zelar pela cultura, lembrar nosso Pascale com amor, em versos que estão à sua altura, neste canto que brotou do coração, com fé, sabedoria e valor. Lindo! Muito bonito, Ivonita. Falta Obrigada, decorar a obrigada. letra, só falta decorar a letra. Estão devendo a letra aí para o pessoal, para todo mundo poder cantar junto. Presencial, né? Quando fizer presencial, vamos ter que cantar o hino. Então, É em julho. Ah, vai ser agora em julho. então vocês já vão decorando a letra para a gente cantar, fazer um coral. Então, vamos chamar o nosso destaque Aliflor de junho, que é a nossa convidada, senhora Amélia Moema Veiga Lopes. Ela é farmacêutica bioquímica, especializada em plantas medicinais, professora das disciplinas de plantas medicinais no curso de farmácia da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Exerceu essa função desde o ano de 1967 até sua aposentadoria na década de 90. Ela tem 70... Opa, não, desculpe. Isso já é da Raquel, eu estou lendo da Raquel aqui. Então, eu convido a senhora Amélia Moema, senhora não, né? Amélia Moema, para dar algumas palavras aqui antes de começarmos as perguntas, que todos querem saber aqui. Eu, inclusive, me interessei muito pelo assunto, que é a minha área. Então, por favor, a palavra é sua. Então, boa tarde a todos. Realmente, eu fiquei contente de poder, né, falar alguma coisa sobre esse assunto que sempre foi muito importante na minha vida, né? E ainda mais falando com pessoas, muitas delas eu já conheço, posso dizer até que tenho laços de amizade, né, Bonita? E há anos que a gente se conhece, a gente já andou meio cantando junto por aí, Na só que eu não sou rodoviária. cantora, não sou como a Ivonita, assim, né? Mas, então, é um prazer mesmo estar participando e dessa, uma palestra assim, uma conversa assim, né? Nessa associação tão importante. Eu até não sabia, achava que era do NET, mas não, né? É independente, né? É, então, eu agradeço o convite e estou à disposição para a gente manter, então, uma conversa sobre esse assunto. E aí, se tem alguém da área, né, nós vamos, assim, elevar ou aumentar, né, o calor nessa nossa conversa hoje. Que bom.
Obrigada pelo Eu- convite. Posso falar? Pode, eu deixo. Não, eu gostaria muito, Moema, como já assisti tuas palestras, eu gostaria que antes de nós fazermos aquela sabatina contigo, tu contasses também as propriedades, porque ela teve uma horta lá de ervas e coisas lá no NET, né, durante muito tempo. Então, o pessoal ia lá arrancar alguma coisinha. Então, eu gostaria que tu explanasse um pouco sobre a tua profissão, sobre a tua atividade. Ah, tá. Não, então, como eu comecei lecionando, dando aula desse assunto, e como, assim, eu entrei para plantas medicinais, até tem uma das questões é essa que me perguntam, né? Porque eu fiz o curso de farmácia, não sabia que eu iria trabalhar com plantas, mas, assim, na minha vida, as plantas sempre foram muito importantes, porque eu fui criada no interior mesmo, numa época, eu nasci em 43, né? Então, não foi dita a minha idade, eu tenho 79. Então, naquela época, onde a gente morava, não tinha médico. Então, quem tratava da nossa saúde era minha mãe e meu pai. E ela conhecia homeopatia e tinha as homeopatias em casa. E as plantas, ela tinha um conhecimento bem profundo da família mesmo. Não foi curso, não foi nada que ela fez. Então, como a gente convivia com as plantas, com a natureza, eu sempre gostei bastante. E era uma coisa que participava da nossa saúde mesmo, né? E aí, quando eu quis fazer, eu fui para fazer farmácia, eu não pensei, eu fiz laboratório mesmo, análises clínicas, mas como eu fui convidada imediatamente no dia da minha formatura, naquela época não era, nem existia lá cursos de especialização, nem nada, né, nem doutorado, nem mestrado, então eu fui convidada, o meu professor de botânica disse, olha, passa lá segunda-feira se tu quiser trabalhar comigo para assinar o teu contrato, porque eu me interessava muito por plantas, embora não pensasse que eu ia me dedicar. Mas a vida é assim, né? A vida leva a gente para esses lados. Então eu iniciei, depois eu fiz a especialização, e é uma coisa que até hoje eu amo muito as plantas e a natureza toda, e não estou em atividade atualmente, né? Assim, não tenho nenhuma atividade, nenhum compromisso, mas é uma coisa que é da minha vida mesmo. Obrigada. Muito bonito. Várias perguntas. Vamos começar as perguntas, então. Primeira pergunta é da Maria de Lourdes. Pode fazer? Sim, sim. O microfone é seu, Maria de Lourdes. Oi, prazer, Moema. Assim, sobre as plantas, o uso das plantas, as pessoas têm muito aquela história de falar assim, é só um chazinho, né? Só um chazinho, ele não faz mal nenhum. E assim, a pessoa que estuda, né, os fitoterápicos, os médicos homeopatas, você, né, que estuda sobre isso, sabe que toda planta ela tem o poder, né, de cura, mas também tem os cuidados que se tem que ter com essas plantas, né? Daí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, seriam esses efeitos colaterais, né, que podem ter muitas plantas, né? Sim, é porque não é por serem plantas que vão ser diferentes de qualquer outro composto químico ou de misturas, porque, na verdade, a planta é um ser como nós, assim, tem a parte, a parte física, né, e a parte energética, mas, ao mesmo tempo, a química da planta, assim como o nosso corpo, o corpo dos animais, é muito complexa, né? Então, a quantidade de substâncias, às vezes se identificam assim, numa plantinha simples, por exemplo, 200 compostos químicos, 200 e poucos compostos químicos, ainda fica muitos a serem identificados. E dentre esses compostos, existem alguns que se salientam para modificar o metabolismo
do nosso organismo, do organismo dos animais, de um modo geral, né? Se nós nos considerarmos dentro dessa classe assim, animal e não vegetal. Então, é isso aí, é uma química, né? E além da química tem a energética também, porque o nosso corpo também é formado, é química e também energia, né? Tudo é energia, aliás, a matéria também é uma energia, vocês devem saber, né? É uma energia assim, sólida, né? Então, tudo é energia. E há uma interação muito grande entre esses componentes. E pode haver também interações entre uma medicação que a pessoa está tomando e a planta. Um desses compostos pode interferir. Então, por isso, a gente tem que ter muito cuidado. Assim, existem plantas mais tranquilas para a gente usar, né? Mas, assim, sempre quando se recomenda o uso de uma planta, a gente deve ter cuidado. Por exemplo, se a mulher está grávida ou não, se a pessoa é diabética ou não, porque pode acontecer, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. O alecrim. O alecrim é uma planta bem comum, né? Muito aromática, a planta da Europa, Rosmarinus officinalis. E o alecrim é muito cultivado e muito utilizado. O alecrim é uma planta tranquila, mas, por exemplo, se for uma gestante, por exemplo, já tem que ter cuidado. Se for uma pessoa muito estimulada, sabe, com a energia muito elevada, há o perigo até da pessoa ter até um choque, o que aconteceu até com uma colega minha do NET, que deram um chá de alecrim muito forte para ela também. O alecrim, a dosagem tem que ser bem, bem baixa, e ela é bastante estimulada. Então, ela disse que quase subiu nas paredes, ela ficou, parece que enlouqueceu. Olha só. O alecrim é para uma pessoa depressiva, que o coração, né, bradicárdico, bate com tranquilidade, né, calminho, que está em depressão. Aí o alecrim levanta, eleva a pessoa, né, eleva um pouco os batimentos cardíacos. Agora, o contrário não serve, né? Outra coisa, vamos dar alecrim, por exemplo, vamos supor para uma pessoa diabética. O alecrim, ele aumenta o açúcar no sangue, porque ele interfere justamente na ação da insulina. Então, não deixa a insulina agir. Então, aumenta o açúcar no sangue. São coisas, porque tudo tem que ser estudado, né? É lógico, a gente toma um chazinho, por exemplo, uns chazinhos calmantes, assim, melissa, essas ervas cidreiras que existem, várias espécies, né? A gente toma normalmente, está nervosa, toma, faz bem, baixa um pouco a pressão. Não existe uma contraindicação assim forte em relação a todas essas que contêm citral, né? Que tem aquele cheirinho assim de melissa, erva cidreira. Camomila também? A camomila, não, a camomila não tem citral. A camomila, mas ela também é uma planta que a gente pode usar com mais tranquilidade. Só tem um detalhe. Até eu vi uma discussão entre médicos uma vez sobre isso, médicos fitoterapeutas. Um disse que a camomila não afetaria a gestação. O outro médico disse que poderia afetar até o 3º mês, né? Pode afetar a gestação, porque ela estimula o útero, faz a contração uterina, né? Não é um abortivo. Pode aborto. Então, poderá, se a criança não estiver bem fixada no útero, pode acontecer. Então, são cuidados, assim, não é que agora, né, você sai e diz, olha, a camomila é um abortivo. Pode acontecer. Então, são coisas, a gente tem que ter muito cuidado para usar plantas, né? Sim. Eu não sei se essa pergunta que tu fizeste, eu respondeu ótimo, eu aprendi bastante coisa, assim, né, a respeito que eu não sabia, né, do alecrim, tudo, foi ótimo. Sim. Gostei. Tá bom. Obrigada.
Obrigada. Não. Muito bom, vai ser muito bom hoje, estou adorando. É. Então, a segunda pergunta, então, seria da Tereza. Por favor, Tereza. Sim. Amélia, estou gostando muito de te Oi. conhecer. Muito obrigada por ter aceito o convite da Flor, viu? Obrigada, Olha, prazer. a minha pergunta é meio misturada com a da Maria de Lourdes, porque ainda fiquei com algumas dúvidas, né? Sim, Porque, olha, o alecrim para mim foi uma surpresa. Eu sou diabética e eu sempre achei que o alecrim não tinha perigo nenhum e tem que ter cuidados, inclusive com gestante, né? E eu acho que, em vista dessa colocação sua aí, essas informações dos cuidados que a gente precisa ter ao tomar um chá de folhas deveria ser mais divulgado. Porque na internet, nas revistinhas, nos almanacs, em todo lugar tem toma chá disso, chá daquilo, e ninguém fala nas contraindicações. E pode, por exemplo, no caso da gestante, ser até perigoso. Por que não difundem mais assim, essas informações? Eu agora já estou até com medo de tomar chá. E eu não, gostaria de saber também se os sim, chás usados na cura das diversas enfermidades devem seguir sempre a mesma dosagem, porque geralmente as receitas falam assim, 2 folhas de chá. Mas de qualquer folha, sempre 2 folhas da planta para fazer o chá. E também eu queria saber se crianças podem tomar sem indicação médica, o mesmo chá que a mãe está tomando. sim. Tá, então são duas partes, né, da pergunta. A primeira Sim. parte é sobre o perigo das plantas, né? E a quantidade, né, de E a, folhas. e a quantidade. Bom, normalmente em plantas cujos efeitos colaterais não são tão fortes e às vezes a gente diz essa aí não tem perigo, mas assim, dentro daquela dosagem também, né? Então, de um modo geral, plantas comuns, né? Até camomila é bem menor, é bem menos. Mas assim, ó, a gente vai fazer um chá de capim cidró, né? Capim santo, como chamam aqui, ou chamam de melissa, o que eu digo salva da gripe, que é alta, aquela planta altinha que é para gripe, tem os ramos Tem uma florzinha flexosos, assim. roxa. Essas plantas, assim, que também tem citral, a gente costuma usar 1 colher das de sopa da planta seca. 1 colher de sopa da planta triturada, seca, triturada, assim, quebradinha, né? 1 colher de sopa para cada xícara de água, né? Mais ou menos a gente avalia quase 200 ml que tem a xícara, né? De 180, 100 e poucos a 200 ml. Então, 1 colher das de sopa. Agora, se a planta for fresca, for recém-colhida, aí a gente tem que diminuir essa quantidade, né? Porque quando a planta está seca, ela perde mais ou menos 30% de água. Então, do peso dela, né? E também do volume. Então, a gente tem que diminuir 1 colher de sobremesa, talvez um pouquinho mais, dessas plantas comuns. Mas, por exemplo, o alecrim que eu estava falando já não é 1 colher de sopa, né? É muita coisa. O alecrim tem que ser 1 colher de sobremesa, e se é uma pessoa mais magrinha, mais fraquinha, é 1 colher de café das folhinhas. Então, eu Então, estou assim, correndo muito risco. a gente tem que ter um certo cuidado e conhecer as plantas. Uma coisa que eu queria falar, que seria a primeira coisa, que foi por que não é difundido isso? Por quê? Na época, eu nasci, estava ali a Segunda Guerra, né? Já estava quase terminando. E naquela época, o que vigorava mais era o uso de plantas, né? Então, assim, se conhecia mais sobre plantas, tanto os médicos, todos eles trabalhavam com plantas, e também as famílias conheciam, né, para usar em casa. Hoje em dia, qualquer dorzinha, qualquer coisinha é na farmácia, corre na farmácia. Não, uma picada, não sei o quê, inchou, corre na farmácia. E naquela época, não, a gente tinha, assim, como resolver esses problemas. Mas a medicina foi para um lado
E aí entrou a indústria farmacêutica. Me desculpe, mas eu vou ter que dar uma marretadinha na indústria farmacêutica. Porque assim, ó, tem que ganhar dinheiro com as coisas. E, claro, as plantas, às vezes, o tratamento dificulta mais o tratamento de uma doença com planta, fazendo chazinho, tomando chazinho, ou hoje em dia tem cápsulas, né, preparadas assim, tinturas também, hoje em dia não, antigamente também tinha, né, cápsulas, tinturas, a gente pode usar, às vezes a doença, ela demora mais um pouco, né, a ser eliminada ou diminuída. Então, o pessoal começou a achar mais fácil isso, e hoje em dia a indústria farmacêutica está dominando realmente. E acabaram com as plantas medicinais. Quando eu comecei a dar aula, vocês não imaginam como era difícil. Eu começava a falar nas plantas e tal, e os alunos diziam, professora, mas o que eu estou fazendo aqui no curso de farmácia para a senhora estar falando em plantas? Se eu quero aprender sobre medicamentos industrializados, o que eu quero com plantas? E muitos falavam assim. Era difícil eu tentar convencer, porque já fazia mais ou menos, né, uns 20 anos, 20 e pouco, que tinha acabado a Segunda Guerra, né? Então houve essa mudança total na indústria, em tudo. Então, é esse o motivo. Só que, atualmente, está voltando e com muita força. E as plantas medicinais estão voltando junto com essa noção, que não são simplesmente uma planta. A planta também tem a sua energia, assim como nós, e não é só o efeito químico da planta para nós, é o efeito também energético. Por exemplo, o alecrim é considerada a planta da alegria, a planta que deixa a gente feliz, ajuda a gente a dormir bem, pegar um galinho de alecrim, colocar embaixo do travesseiro à noite. A gente dorme mais tranquila, né? Lavanda também, né? A lavanda é boa para a garganta, é boa para espantar mosquitos, etc. Mas a lavanda é também um tranquilizante, é um calmante. Então é isso aí, ó. Eu não sei se eu respondi, se faltou alguma coisa na Só um pouquinho mais, aproveitando da sua disponibilidade aí. Sim. A parte das crianças, elas podem tomar também sem receita médica? Mas o problema é o seguinte, médico para receitar planta, ele tem que ser médico fitoterapeuta, porque os médicos não aprendem isso na faculdade. Eles assim, aprendem se eles forem estudar depois as plantas, né? Então, o médico atualmente sai da faculdade sem conhecer planta medicinal, né? Sim, mas Então, sair sem indicação de um fitoterápico? Agora, sem indicação é muito perigoso, a não ser esses chazinhos, como eu disse, assim, do dia a dia que a gente conhece. Então, camomila, por exemplo, para criança, pode, né? Até para um bebê a gente dá, para cólicas, etc., né? Pode tomar para crianças, mas depende da planta. Então, não é qualquer planta que a gente deve usar. Porque o conhecimento de antigamente foi jogado fora. Então, as famílias sabiam, aquilo já era o normal, né? As vós já transmitiam, né? Já para a filha dela, e aí ia se transmitindo esse conhecimento. E atualmente a gente está perdido. Se a gente não tem uma orientação, fica meio difícil. Mas sempre essas plantinhas mais comuns, a gente sabe, né? Pode dar para a criança como digestivo. Agora, a dosagem aí vai depender da idade. Tem muitas plantas que não são aconselháveis a serem ministradas para criança, né? Porque tem vários fatores, dependendo da composição química da planta, né? Então, a gente tem que ter certo cuidado, sim, em dar chá para criança, ainda mais criança pequena, né? 1 aninho, 2 aninhos, né? Não sei se foi respondido. Sim, muito bem respondida, muito obrigada. Chá de erva doce se dá para criança, né? Ah, sim. Sim. Erva doce elimina gases, né? Elimina gases, diminui as cólicas, e o bebê geralmente tem gases, principalmente, né? Mesmo o leite materno, e quando é o leite, né,
de outra indivídua que não é o leite materno, a criança tem gases e tal, e aí cólicas, e é muito importante a erva doce. Só que a erva doce é diurética também, né? Pode falar aí. Ó, eu criei os meus 3 filhos com não. A minha sogra, desde a da mais velha, da Ellen, me ensinou. Conhece Kimmel? O quê? Kimmel? Kummel? Não sei o que é. Alcaravia. Alcaravia, já ouvi falar. Alcaravia é um derivado, é uma diferença. Ó, esse até é bom para quem tem neto. A erva doce provocava cólica nas crianças, porque ela é forte. E a alcaravia, que a minha sogra era alemã, ele é suave. Então, para bebê, alcaravia é parecido com a sementinha, igualzinha a erva doce, mas é bem mais suave e não provoca cólicas. Eu vou ter que depois procurar a alcaravia, eu já ouvi falar, mas eu não sei, tem uma correspondência em português para nós, mas eu não, agora ela não é estou em lembrando. português. Em alemão é K, ultremado, MELL, Kimmel. Eu acho que é cominho. Eu já ouvi falar, mas assim, na planta mesmo, porque a erva doce, existem 3 plantas quase iguais, os princípios ativos são muito parecidos. A erva doce, né? Fungo. A erva doce, na verdade, é a pimpinela, porque a gente tem que usar sempre o nome botânico para a gente não causar confusão, né? Então, a pimpinela anisum é a erva doce, porque todos eles contêm o anetol, né? E aí nós temos o funcho, né, que é o Feniculum vulgare, que é muito parecido com a erva doce. Inclusive, a mãe às vezes dizia assim, olha, eu comprei erva doce, plantei e nasceu funcho, como é que aconteceu isso? Claro, né, porque a semente é muito É a semelhante. semente do fungo. E tem o endro, porque o endro, talvez esse, não sei, mas depois eu posso confirmar. Se tem o endro, se a sementinha é maior, e também tem os princípios ativos muito parecidos. E ainda a gente tem o anis estrelado, né, que aí é de uma árvore, aquele fruto, mas a composição química é muito parecida. E o anetol dessas 3, que são da mesma família e são quase que primas, irmãs, né? O anetol tem uma coisa muito importante que a gente tem que considerar, que não pode, por exemplo, o chá ou qualquer outro preparado tomar sol, porque o anetol se decompõe em 2 substâncias e uma delas é tóxica, e aí, no lugar de acalmar a cólica, pode provocar cólica. Por exemplo, tu faz um chá de erva doce e deixa ali no caneco ali um tempo e pode se modificar. Então, assim, ó, e são coisas que a gente tem que prestar atenção também. O chá deve ser feito e tomado dentro de 2 horas, 2 horas e pouco. Existem plantas que modificam mais lentamente, né? Mas outras, por exemplo, uma planta que é muito boa, que vocês conhecem, que é a alcachofra, né? Eu até dei o nome dela, da alcachofra, dei para minha filha, a Sinara. Então, a Sinara escolhe. A Sinara, a alcachofra, tu faz o chá, a gente tem 2 horas para tomar o chá de alcachofra. Depois de 2 horas, tu está tomando um produto tóxico, porque ela tem muita enzima e se modifica. Claro, não se faz o chá. Por isso que tem gente que diz assim, porque eu estou tomando chá e eu sinto, em vez de fazer bem, eu estou me sentindo mal, né, e tal, porque faz o chá de manhã, ou então deixo na geladeira. Existem chás que a gente pode deixar na geladeira, mas nem todos. Então, isso é muito importante. Mas eu tenho a impressão que agora, com esta onda, essa mudança que está havendo aqui na Terra, em seguida, nós vai se abrir as plantas medicinais,
essa história das plantas medicinais vai voltar a ser como antes, porque as pessoas estão mudando. É preciso que as cabeças mudem para que a gente consiga e que a gente entenda o que é espiritualidade, o que é que tudo faz parte da nossa vida. Não é só ganhar dinheiro, trabalhar e ser bonito e ser enfeitado e tocar a vida para frente. É o pé no chão, né? E pensar nisso também. Não sei se alguém... Eu posso ir por causa do tempo também, né? Nós temos um tempo aqui. Temos a outra pergunta aqui da Soraya. A Soraya não está, então eu vou fazer a pergunta por ela. Fica gravado, depois ela pode assistir a resposta. Por coincidência, um cardiologista alopata me receitou mês passado um remédio fitoterápico para ansiedade e disse que deveria tomá-lo apenas durante 10 dias. Dias depois, tive outra crise de ansiedade e outro cardiologista disse que eu poderia tomar sempre. Quem está certo? Bom, eu não sei, porque são médicos, em primeiro lugar, médicos alopatas, né? Não sei se eles estudaram ou não. Agora, vamos supor que eles tenham estudado, mas que remédio é esse? Que planta é essa, né? Tem plantas que a gente pode tomar por um tempo mais prolongado, né? E esse medicamento era uma tintura? Era tintura? Era chá? Era cápsula? Né? Dependendo do tipo de medicamento, né? As tinturas, em média, duram de 6 meses a 1 ano, né? Uma tintura feita. E tem umas que a ação no organismo, dependendo da planta, a gente não pode tomar por muito tempo também, né? Então, é difícil de responder essa pergunta. Se a gente tivesse mais embasamento de que medicamento é, o que... então, aí seria mais fácil, né? Mas é bastante complicado isso aí. Porque os medicamentos também, os medicamentos químicos, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu estou tomando um medicamento fitoterápico, mas não é um medicamento fitoterápico. O fitoterápico, ele tem que ter uma composição quase que completa da planta, né? Então, o que a gente às vezes chama de fitoterápico é um medicamento químico, nem sempre, mas às vezes a gente confunde. Por exemplo, eu estou tomando, vamos supor, Ginkgo biloba. Tá, é o ginkgo, né? Agora, esse ginkgo é um extrato de ginkgo. Se for um extrato, o extrato a gente extrai os componentes da planta, geralmente é com álcool, né? Depois a gente retira o álcool e fica o pozinho, que é o extrato da planta. Ali é um fitoterápico, porque tem os componentes que foram extraídos da planta tudo misturado. Agora, se a gente extrai um componente só da planta, esse componente é um medicamento químico. Esse remédio é um medicamento químico, né? Não é fitoterápico, porque pode ter o nome da planta, né? Mas se eu extrair um componente só, então... mas talvez esse médico tenha prescrito mesmo um fitoterápico, né? Mas aí fica difícil da gente... como ela não está aqui, vamos ficar na dúvida, não tem como se resolver. Então, vamos para a próxima pergunta. Da Márcia. Por favor, Márcia. Bom, eu tinha uma pergunta que eu acho que quando você começou já respondeu. Eu estava querendo saber se atualmente você estava fazendo alguma atividade em função das plantas medicinais. E você disse, eu não estou fazendo nada. Então, já me respondeu. Aí eu queria saber, mas para o futuro você tem uma vontade de fazer alguma coisa? Porque eu sei que você parou por causa da pandemia, né? A pandemia fez você parar, né? E eu queria saber se você tem uma vontade de se dirigir para algum trabalho, não digo que seja de grande abrangência, mas algum trabalho que você ainda queira fazer nessa área das plantas medicinais. E eu queria saber, junto com isso,
por que é que você estudou para ser gerontóloga? Por que você estudou? Vai lhe auxiliar no trabalho com as plantas? Tem alguma ligação? Porque eu fico o tempo todo, mas por que ela estudou para ser gerontóloga? Né? E se ela... Então, queria saber qual a motivação. Juntei as duas coisas. Tá bom, Márcia. Bom, eu vou responder a última, né? Antes de mais nada. É assim, bom, a gerontologia foi eu fiz um curso no NET, né, de gerontologia, naquela época eram 3 anos, né? Eu vim para cá, eu vim para Florianópolis, né, lá de Santa Maria, faz 19 anos, né? E a minha filha já estava aqui, aí resolvi vir para cá. O negócio é o seguinte, eu cheguei aqui, né? Larguei tudo que eu estava fazendo lá, vim para cá, estava, assim, meio perdida, né? Perdida mesmo, porque o ambiente é outro, tu não conhecia ninguém. E então me sugeriram, olha, aí fui para ginástica, consegui ir para ginástica na UFSC, e meus colegas disseram, olha, o NET, né, acolhe idosos, que tem muita coisa, tu pode ainda colaborar com muita coisa lá, e tu pode aprender muito lá. E a primeira coisa que eu fiz foi entrar no grupo de canto, porque eu nunca fui cantora na minha vida, mas quando criança, eu gostava de cantar, eu saía com os guaxos para o campo, os guaxinhos, terneirinhos, aí com meus cachorros, e eu ficava cantando, sabe? Aí, nem sei como é que saía, como é que eles aguentavam o pobre dos bichos. Mas aí depois aqui, nossa, quem sabe eu entro para o grupo de canto. Então, eu entrei e fiquei ali 10 anos e meio fiquei no grupo de canto. Mas quando eu estava no grupo de canto, aí surgiram os cursos que tinha no NET que eu poderia fazer. E eu consegui vaga no curso de gerontologia. E eu acho importante a gente estudar gerontologia, porque eu na época já estava, né, foi em 2009 que eu entrei, a gente já está entrando na velhice, né? Então é muito importante a gente ter conhecimento sobre isso, né, as fases que vão acontecendo, e eu gostei muito, muito mesmo. Não foi para me dedicar, né, para isso, mas foi para aprender um pouco e saber, né, levar a vida melhor. E aprendi muito, agradeço muito ao NET, porque os professores me colocaram aulas assim que me ajudaram muito na continuidade da minha vida. Bom, sobre a primeira questão, já nem lembro mais, não, foi por que eu não... Queria saber se tem algum projeto para futuro. Algum projeto, Não, aquela história foi a Covid mesmo, né? A Covid mesmo. Eu estava, ainda não me desliguei de um projetinho com a psicóloga aí no centro, ela trabalha também, foi principalmente energia do universo, foi preces pela energia do universo, e aí foi indo, chegamos nas plantas, então elas estão fazendo, o nosso grupinho é pequeno, estão fazendo assim trabalho com crianças ali no Jardim Botânico. Então, uma vez por mês, vão lá, eu às vezes vou também, levo mudas e ensina para as crianças para que servem aquelas mudinhas de plantas aromáticas, para elas entenderem a importância das plantas, etc. Mas é meio assim, estamos começando e eu estou morando longe agora também, eu mudei. Com a Covid, eu vim morar na praia, minha filha veio para cá, porque eu só tenho ela aqui de parentes, né? Ela e o marido agora, então eu busco ficar perto dela. E tinha acabado tudo, lá no centro não tinha mais nada para fazer. Então, eu estou aberta, só que o peso da idade também, né, vai chegando. Porque eu não só gosto de plantas medicinais, mas eu sempre gostei de pegar uma enxada, uma pá, virar terra. Quando eu vim para cá, o primeiro trabalhinho que eu consegui voluntário foi com dependentes químicos. Então, lá no sul da ilha, eu fiquei 2 anos lá. Aí eu tinha 61 anos, 62, eu fiquei até os 63 anos,
com eles eu fazia canteiros e estimulava eles a trabalhar, porque a preguiça é grande, né, nesse caso. Então, e fomos trabalhando, depois acabou o projeto, acabou porque terminou, todo mundo voltou para as drogas e ficou tudo na mesma. Mas foi um período assim bom, eu comecei. E é isso aí, eu não tenho nenhum projeto, até se houvesse. O meu problema principal é o deslocamento agora para lugares mais distantes, né? Que não é Então, muito... Moema, vamos começar os projetos novos aí, né? Quem sabe, alguma Vamos, coisa que não seja Ó, Moema. para isso. É. A Acho Moema, importante. a Moema foi uma das componentes do Flash Mobile da rodoviária, né, Moema? Sim, foi. Eu tinha Acho esquecido. importante você se dispor a ensinar sobre plantas medicinais em pequenos grupos. Não é? Não precisa ser uma coisa que vai te deixar exausta. Tem que ser algo prazeroso. Vamos fazer um trabalho em tal lugar. Escolhe o lugar e faz como você estava fazendo com as crianças. Inclusive, onde você mora, que eu não sei, na praia, de repente também tem uma comunidade que pode se interessar, entendeu? Começa por onde você está. Sim. A favor disso. A gente começa por onde está. É Canasvieiras onde eu estou. Entendeu? Não, então, realmente, já pensei. Dali é que a sua energia vai se abrir para outras coisas. Sim. Porque Claro. não é necessário ser uma coisa gigante. A gente sempre trabalha com tem que ser coisa grande. Não, a gente planta pequeno e outros vão plantar, né? Porque é negócio da colaboração. Você planta uma semente, daí você pode plantar aí uma semente, não é? E dali outros vão plantar sementes e você vai em outro lugar que ainda ninguém plantou, você vai lá e planta junto, aí as comunidades, os locais vão se autoafirmando, né? Acredito muito na colaboração. Então, desculpe, eu vou ter que lembrar que nós temos um horário aqui, senão fica muito longo. É isso só, tá bom? É o meu papel aqui. Então, temos a pergunta agora da Clarmi. A minha pergunta se respondeu durante a discussão, porque a minha curiosidade era saber em que momento da vida ela despertou para as plantas. E ela já nos respondeu no início, né? Foi lá na infância, com os hábitos da família. E eu me identifico muito com o que ela está falando, porque eu também sou do interior, também nasci em 43, também cresci com esse... Então, ela, ao falar, respondeu tudo que eu havia perguntado. Eu agradeço muito e achei muito interessante. Mas, de repente, tu terias alguma outra pergunta em lugar dessa? Não, eu estou gostando de ouvir. Estou aprendendo. Então, vamos passar para a pergunta da Janice? Tudo bem. Pode ser? Tu pergunta, Janice? Sim. Vou ver se eu lembro, porque eu mandei a Zélia. É um prazer imenso ouvi-la. Você é uma pessoa muito fluente, simpática, bonita, e você tem muita lucidez no que você diz, né? E aí você me remete à minha infância, quando a minha mãe saía até na vizinhança para fazer chás e cuidar dos vizinhos, sabe? E isso é muito gostoso. A gente lembra, né? Lembrar é bom, né? Faz bem. Você respondeu a minha primeira pergunta, que é sobre o projeto, né? Que a pergunta da Márcia. Você já me respondeu outras perguntas também. E agora, eu tenho uma pergunta mais simples, mais, talvez, assim, simplória. É o seguinte, tem pessoas que falam muito que o chá para o estômago, para os problemas do estômago, precisam ser... Desculpe só um pouquinho, tem alguma coisa que está dando interferência. Eu não sei se é no da Moema ou da Janice. O meu não é. Aqui não tem interferência. Eu vou fechar o meu. Aqui eu estou no silêncio total. Pronto, deu certo. Então, os chás para problemas do estômago deveriam ser frios e não cozidos, não, né? Feitos assim com... Como é que faz? A massa e joga água, né? Gelada.
E os chás para problemas de pulmão precisam ser quentes. No caso, cozidos na panela, assim, na água, né? Então, isso é mito ou é verdade? Bom, aí depende, né? Essa pergunta até eu já tinha no meu celular, né, que a Rosário tinha colocado. E eu fiquei pensando, foi bom tu ter explicado. Então, não é o chá frio. Então, seria uma maceração de plantas frias para maceração. Não sei, tem um barulho estranho. Se a Janice desligar o dela, vocês duas que estão dando interferência uma com a outra. A Janice poderia fechar o microfone? Bom, então, tá. O meu tá aberto, né? Então, assim, ó... Vocês duas estão na mesma frequência, hein? Pois é, a energia, viu? Mas, então, assim, ó, eu não sei, mas eu tenho a impressão que a maceração a frio que ela falou, nem sempre é preciso fazer assim para o estômago, né? Depende, porque tem plantas, vamos supor assim, ó, losna, essas plantas que se usa para estômago como digestivo, né? A, aquela palma que antigamente se chamava caatinga de mulata, agora mudou para palma, né? Trocou, que é o tanacetum. Então, essas plantas não é necessário se ferver nem colocar água quente, porque simplesmente macerando, esmagando na água fria, os princípios ativos já saem e são brandos e auxiliam na digestão. Agora, tem plantas que a gente tem que fazer chá. Eu pensei que era o chá mais aquecido ou menos aquecido. Agora, quando a gente fala também em quente e frio, tem muito a ver com a medicina chinesa, que não é a minha área. Mas eu sei, o pulmão, por exemplo, quando o pulmão está... A gente toma um chá para uma pneumonia ou para uma gripe, né? É porque a gente tem frio mesmo no pulmão, né? Então, tem que ser quentinho para aquecer. Né? Então, eu acho que é nesse sentido, viu? Não é uma lei, né, que tenha que ser assim, tá? E chá quente para o estômago não é bom, porque geralmente a gente toma chá para o estômago porque a gente não está bem, a digestão aquece bastante, né? Tem ácido no estômago, tem que ser uma coisa que abrande mais. É nesse sentido. Tá? E no caso ali, você falou do tempo que se precisa deixar um chá. Faço o chá e eu tomo logo que esfria, ou deixar na temperatura que a gente quer. Então, não pode guardar na geladeira essas garrafadas que antigamente faziam, botar na geladeira. Podia ser tomado, não era bom? Eu não posso ser radical, depende da planta, porque à medida que as plantas vão sendo estudadas, então, verifico. Vocês sabem, a gente faz um suco de laranja, ou de bergamota, sei lá do que, e deixa na geladeira. Daqui a umas horas, faz de manhã, de tarde, já está com aquele gosto horrível, já modificou quimicamente, né? Então, é difícil isso, né? Sabe, eu queria falar uma coisa, mas bem ligeirinho, da losna, que eu falei na losna, né? Vocês sabem, a losna, deixa eu só dizer isso, ela tem um componente químico que ela inutiliza, prejudica os neurônios. Na verdade, a literatura fala que mata neurônios. Então, já teve caso de pessoas que, procurando um tumor no cérebro, o médico procurando com desmaios, com tonturas, já fazia 1 ano que tomava losna diariamente. Então, assim, tudo isso a gente tem que levar em conta. Tá? E se é feito um chá, fica muito pior, acentua mais esse problema. Tá? Pode continuar, é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Não, o boldo também é um que é macerado também, né? Os boldos, porque eles são fortes, né? Pode ser, mas o boldo que você está falando, eu acho aquele peludinho, né? O do Chile eu não gosto. Existem vários boldos, né? Do Chile eu não gosto. Qual é o que tu não gosta? Mas, Zé, Amélia, muito obrigada, você é ótima. Ó, 10 para ti. Obrigada. O Adi levantou a mão. Eu vi aqui.
Ah, o seu Adir está lá. Boa tarde, dona Amélia. Boa Tudo bem com a tarde, seu senhora? Adir. Tudo Maravilha bem. ver a sua palestra aí, viu? Tenho aprendido bastante. Obrigada. Mas eu quero perguntar para a senhora sobre essas plantas que dizem que ajudam no tratamento de câncer, principalmente sobre uma planta chamada aranto, que é uma planta nativa da ilha africana de Madagascar e que se adaptou bem ao solo brasileiro. Não sei se a senhora conhece essa planta. Então, Sim, além que dizem também que como é que eu vou dizer, a babosa também ajuda também na cura do câncer e outras coisas mais. O que a senhora poderia falar para a gente sobre isso? sim, tem plantas que auxiliam no tratamento do câncer, e principalmente essas plantas carnosas. O aranto é uma planta carnosa, a folha é grande, né? Até se bate no liquidificador, pelo menos pelo uso popular que se fazia, batia com frutas para ficar melhor para a pessoa ingerir, e ajuda muito no tratamento de câncer, sim. E a babosa também. A babosa foi bem pesquisada. A mucilagem da babosa tem ação sobre câncer, né? E também é um cicatrizante muito forte, né? E age sobre câncer, sim. O único problema é que a babosa a gente não deve ingerir ela íntegra, como ela está na natureza, porque ela tem, abaixo da casca, tem células que têm antraquinonas. A antraquinona é um cicatrizante, mas a antraquinona pode atingir o intestino e até causar câncer no intestino. Então, tem que ser só a mucilagem. Então, a gente pode lavar, retirar a mucilagem da babosa, lavar num coador, retirar todo o amargo, porque é o amargo, a antraquinona é amarga, né? Então, não é que a antraquinona seja um veneno, acontece que tomando, como a gente toma para um tratamento drástico, assim, aí é muita antraquinona para o organismo. É um laxante, né? Antraquinona é um laxante. Então, um laxante demais pode prejudicar o intestino. Mas é bem interessante, sim. E temos também o ipê roxo, né, que é outra planta muito importante para câncer. Tem várias plantas que têm ação sobre câncer. O carvalhinho, o chá de bugre também tem ação. Isso tudo comprovado, né? Mas é que tudo depende do tipo de câncer, da localização do câncer, mas que é importante tomar nesses casos. Todas No essas meu caso, plantas. câncer de próstata, né, no momento, né? Sim. Então, eu fiz algumas coisas aí quando tive o câncer da bexiga, né? Mas eu ali me envolvi também com cirurgia espiritual, tudo mais, uma série de coisas, Sim. né? Uhum. Que levou à cura, né? Então, Sim. hoje eu estou há 4 anos já com esse processo de câncer na próstata, né? E no momento, fazer um tratamento com rádio, né? Bastante agressivo. E até estava falando para a Ivonita hoje de manhã que isso aí está causando cólicas muito fortes, né? Porque está destruindo na próstata ali o tumor, né? Aos poucos, né? E isso aí cria umas cólicas violentas, né? Então, aí vou estar falando a questão do chá, me convidou para eu estar aqui agora de tarde para ver a sua palestra, inclusive por causa disso aí, né? Essa questão, o que seria ideal para esse tipo de cólicas intestinais, né? Que envolvido com o processo do câncer. Bom, seu Adir, vamos voltar para a planta para câncer, né? No caso, eu vi um trabalho feito com, eu não sei se o senhor conhece, a cola de lagarto ou cola de cavalo, o Equisetum. É uma planta brasileira e ela tem nos matos, nos banhados, é uma planta... Eu plantei muito ali no net, eu tinha quantidade, é que as pessoas às vezes não sabem, né? E aí terminaram com tudo ali, acabaram. Mas essa planta, o senhor compra em farmácia também, sabe? O senhor compra o medicamento e o fitoterápico e pode usar o chá também. Tem trabalhos... tem trabalhos que mostram o efeito do Equisetum sobre câncer de próstata.
né? Que pode haver regressão tomando essa planta. E é uma planta que, para a gente que é idoso, é muito bom para dor reumática, para uma série de coisas. O senhor procurando, numa farmácia, o senhor consegue, o senhor encontra e pode tomar, tá? Pode tomar. Agora, para as cólicas, é meio difícil, porque é a agressão, né, da medicação, né, ou do tratamento, tratamento com radiação, o senhor está fazendo? Sim, exato. Porque é local a dor, porque assim, a babosa retira muito a dor, mas aí o senhor podia experimentar fazer compressa com babosa, aí não precisa tirar a antraquinona, é uso externo, use a babosa como ela é, a mucilagem local, externamente, tente fazer com babosa, né? Experimente. Babosa. Eu sei que por exemplo, quando é um câncer externo, a radioterapia causa dor e ferimento, né? Então, a babosa cicatriza mesmo, câncer de mama, já ajudei amigas que tiraram a mama e nesse tratamento está com a dor e os ferimentos. Agora, o senhor pode tomar, o senhor toma a babosa? Que é o caso do que você está falando, nesse caso aqui, ele parece que queimou por dentro, está tudo queimado, e tem aquelas dores de queimadura horríveis, né? Aquelas dores bem fortes, né? Como se fosse a queimadura que estivesse queimando por dentro, né? Então esse é o sintoma que dá, né? Sim, sim. Experimente colocar a babosa externamente, porque pode penetrar. Ela até tem gente que usa, por exemplo, com argila, né? A babosa com argila. Então, sim. E a gente pode ver isso aí. Compressas, né? Compressas. E pode tomar a babosa também, retirando aí a antraquinona. Depois alguém podia dar o meu telefone para ele, quem sabe eu consigo pesquisar mais alguma coisa para a gente... Ótima ideia. Né? Obrigada. Seu Adilson. Ficarei agradecido. Tá certo, de nada, Sérgio. Obrigado pela orientação. Deus ilumine cada vez mais. Amém, igualmente. A Jani gostaria de fazer uma pergunta, né? Será que eu estou com o microfone? Estão me escutando? Sim. Tá. Aqui em casa a gente tem muitas plantinhas para remédio. E a última que a gente adquiriu foi o ginseng. Eu gostaria que você falasse alguma coisa sobre o ginseng para nós. Tá, eu vou ter que lhe fazer uma perguntinha. Qual é o ginseng? É o ginseng oriental ou é o ginseng brasileiro? Ai, agora você me pegou. Eu sei que dá uma florzinha miudinha. Ele é a senhora viu a planta? A gente comprou, a gente conseguiu comprar. Quer dizer, disseram que era ginseng, né? E aí ela tem uma florzinha bem miudinha. É essa aqui, por acaso? Isso mesmo. Tem uma flor miudinha assim. Essa eu trouxe na esperança que eu pudesse falar sobre ela. Porque que bom! Eu tenho umas manias, sabe? Velho tem mania, né? Eu não gosto de colocar nome de planta estrangeira nas nossas plantas brasileiras. Essa planta é brasileira, é nossa. A senhora não precisava comprar, eu tenho muda para dar. Olha só! Essa planta eu trago comigo desde a década de 80, mais ou menos, quando eu fui num congresso em São Paulo e conheci e fiquei encantada com os trabalhos. Essa planta também tem ação sobre câncer e melhora muito a energia, a nossa energia, principalmente do idoso, mas também pode ser usada até por adolescentes, estudantes. É uma planta que melhora a circulação do corpo, melhora todo o metabolismo do corpo, nos dá mais força, mais energia, baixa a taxa de colesterol, baixa a taxa de glicose, ajuda. Tem gente que se trata mais de diabetes, se não for uma diabetes muito agressiva, só com a fáfia. E agora, qual é o nome da planta? A fáfia, o nome popular é fáfia, o nome científico é com P, Pifáfia
Essa aqui é iresinoides e tem a paniculata. Todas as fáceas são plantas brasileiras que os indígenas usavam, mas a gente utiliza a raiz. Eu vi falar que eu vi reportagem falando para utilizar a raiz mesmo. Mas a senhora, a raiz é pequenininho ainda, não. Não, mas a raiz não é muito agradável assim. Até eu trouxe um pedacinho. Chamam de ginseng porque essa aqui é nova, ainda tem 1 ano. Ela nasce, as raízes e se enrolam, fazendo imagens como fosse o corpo humano, né? E o ginseng significa isso, né? Corpo humano. E aquele ginseng oriental é outra planta, mas tem propriedades parecidas com essa. Mas assim, então, compre na farmácia o ginseng. Eu tomo, já faz, eu acho que uns 30 anos, há 30 anos eu venho tomando ginseng, porque ajuda a gente se manter com um pouco mais de energia, né? Claro, eu paro de vez em quando, eu não tomo sem parar, né? Por isso que a senhora está... Um mês, paro, outro... Viu? Sim. Tá bonitona assim por causa do ginseng, ó. Não, isso aí é porque vocês não estão perto de mim, mas se me olhassem, não vi como é que eu estou. Mas assim... Não é a quantidade. Não, mas não é a quantidade. Então, a quantidade, pois aí seria assim, uma colher da raiz, uma colher de sobremesa para uma xícara d'água. Mas o sabor, eu não gosto muito de tomar chá. Eu prefiro comprar, porque a cápsula é simplesmente a planta moída encapsulada, é a planta encapsulada. E aí Pode ser, então. Eu tomo... Pode comprar, então. Pode. Custa mais ou menos na base de R$50, 50 e poucos reais, 30 cápsulas. Ou, às vezes, de 60 eu compro. Então, vocês podem tomar. Eu já estou tomando 4 ou 5 por dia. De 200 miligramas a cápsula. Mas essa é uma planta maravilhosa só que já foi patenteada pelos japoneses. Eles já patentearam, então o Brasil não tem mais direito de fazer medicamento com ela. Mas a planta é brasileira. Lógico, os índios foi que nos ensinaram. Dá energia, dá força, ajuda é impressionante, é uma planta e ajuda a tratar câncer também. Tem até vários casos na literatura de regressão de câncer. Claro, tudo vai depender do tipo de câncer, da localização do local do câncer. Tá? Dores reumáticas também, é uma planta muito boa. Falou em cápsulas, mas quantas cápsulas por dia? Não, aí isso eu disse, ó, se for de 200 miligramas, pode começar tomando 2 cápsulas por dia. E depois pode aumentar. Eu tomo mais, às vezes mais de 4, mas pode aumentar para 3, 4. Vocês têm que ir experimentando o remédio e vendo qual é o efeito. Uma coisa que esse nosso médico daqui, o César Simeonato, que ele é um fitoterapeuta, ele dizia assim, Moema, aconselho as pessoas a não tomarem à noite. Não é um estimulante, mas não é um estimulante que te faça perder o sono. E ele disse, não, mas como é um estimulante, né? Assim, estimula todo o metabolismo, né? Então, pode a pessoa... não. Eu tomava à noite, nunca perdi o sono. Mas, então, ele recomenda tomar no café da manhã, assim, ó, antes do café, ou antes do almoço, ou bem depois do almoço, não junto com as refeições, né? É bem importante essa planta, assim, é bem importante. E todos deviam tomar, porque o efeito colateral até hoje não se encontrou, tomando nessas dosagens, né? Não se encontrou efeito colateral. Então, toma-se as 2 cápsulas de uma vez? Mas tu vai começar a tomar, deve ser assim, ó, toma uma de manhã, a outra, por exemplo, de tarde. Aí, se tu quer tomar mais, vai vendo como funciona, né? Se tu quer tomar de 200 miligramas. 200 miligramas é grande. É uma cápsula grande. Então, tu pode tomar 3 por dia. Oba, vou comprar amanhã. Também vou. O efeito vocês vão ver depois de alguns dias, 15 dias, um mês. Não é imediato. Melhora o raciocínio, melhora o cérebro também, ajuda bastante. Vamos fazer uma compra. Vamos meninas, fazer... Vamos junto
Esse é o ginseng que está falando, dona Amélia. Ginseng. Vamos fazer Aqui uma eu tô tomando compra uma cápsula, coletiva, que daí a tô gente colocando compra com valor mais baixo. uma cápsula por dia, que a médica nutróloga me orientou para o cérebro, né? Então, eu tomo Quantas uma cápsulas? cápsula por dia que ela me orientou. Uma por dia. Uma por Eu acho que é dia? muito pouco, né? Eu Porque eu estou acho com pouco. dificuldade de memorização, né? Eu faço faculdade de Direito depois de Sim, 70 anos, né? aumenta a Faculdade de Direito. imunidade. Aumenta a imunidade também. Então, mas essa cápsula é de Então, quantos miligramas? para o cérebro, no caso, né? Para a memória, né? Não é pouco só me para a falta- memória, né? Não é, melhora os nossos movimentos, melhora o nosso, é claro, a memória melhora, o raciocínio, porque melhora, ativa a circulação e ativa o metabolismo do organismo, né? Então, ajuda a funcionar tudo melhor. Inclusive, Adir, é um ajuda estimulante tudo. sexual. É um estimulante sexual também, tá? É considerado. Mas vocês não se assustem, viu? As meninas podem tomar tranquilas, porque não é assim, né? Mas quando a pessoa está em atividade, melhora muito o desempenho sexual também, essa planta. Oba! Agora, Mas, eu no não caso, sei. ela tem alguma ação com a testosterona, no caso, né? Porque no meu caso não pode ter ação com a testosterona por causa do tratamento da próstata, né? Não, Então, qualquer coisa assim. ela não tem, como é que eu vou lhe dizer? Na mulher, por exemplo, ela faz o papel do estrogênio, mas ela não é o estrogênio, entende? É a história da soja, porque a soja pode causar câncer. Não, porque ela é um componente químico muito parecido, possui um componente químico muito parecido com o estrogênio, e o organismo, os receptores químicos, ficam enganados e pegam aquela substância e levam como se fosse o hormônio. Então, é muito importante para os sintomas, por exemplo, e pode tomar, o senhor pode tomar, porque não é só feminino, sabe? Então, não produz hormônio masculino, não pode ficar tranquilo, e nem produz hormônio feminino, mas faz com que o organismo reaja como tal. Então, é por isso, talvez, não sei, meu conhecimento não é até esse ponto de saber qual é o mecanismo mesmo que ela age para aumentar essa parte do desempenho sexual. Mas, para os sintomas também da menopausa, é ótimo. A gente fica... Os calorões desaparecem, né? Todo aquele negócio todo que as pessoas sentem. Então, é uma planta... No meu caso, esse calorão da menopausa eu sinto porque eu faço o tratamento da hormonioterapia, que é o hormônio feminino. Tá. Que atua no tumor, para não deixar o tumor crescer, para inibir o crescimento do tumor, né? Então, consequentemente, dá esse calor da menopausa, tudo isso aí, essa questão, né? Eu tenho todo esse processo também. Então, quem sabe a Fáfia não lhe... Mas eu não sei, eu não vou lhe dizer que é para o senhor tomar mais do que a médica falou, mas o senhor pode perguntar de quantos miligramas é o comprimido que o senhor está tomando, e porque essa dosagem de um comprimido por dia, para uma pessoa assim, em outra circunstância, eu acho baixa a dosagem. Mas pergunte para ela, né? Porque ela acha que o senhor deve tomar só um, porque pode ser que ela tenha uma outra explicação também, né? Então, é importante o senhor perguntar para ela antes de tomar uma atitude, né? De tomar mais e aumentar a dosagem. Ok, tá? Obrigado. Nada, senhora. Bom, eu já estou aqui pensando que eu estou assistindo essa live aqui com 5 anos de atraso por causa dos fogachos. Tinha que ter sido 5 anos. Já poderia ter sido Já beneficiado. já foi. Alguém queria mais alguma pergunta? Não? Eu posso fazer uma pergunta? Então, Moema, eu trabalho com gastronomia curativa e uso muito ervas. E tu deves conhecer o mestre Alésio. O Alésio? Sim, é meu amigo. Então, sempre vou nas palestras do Alésio, sempre converso. Eu tenho aqui, até coloquei aqui, alguns livros que eu tenho sobre
da irmã Eva Michalak. Ah, sim, eu Opa, conheci esse a aqui irmã de quem Eva. que é? Do padre Vassi João Franco, Sim, do irmão Cirilo, sim. do Mauri, esse aqui, Essentia Herbia, Essentia Herba, Eu tenho esse do também. Antônio Mauri Silva Júnior, Aham. né? Tem mais um aqui, grandão. Então, é uma área que eu gosto muito e Sim. uso muito, né? Inclusive, eu Aham. tive uma doença que me curei usando muito fitoterapia, alimentação natural, né? Então, para mim, é uma coisa. Aqui em casa, nós tomamos muito chá, parece a casa da bruxa. E eu não uso chá de saquinho, é erva mesmo, né? Sim. Já usei tintura também, mas eu gosto bastante do chá, de tomar o chá. Daí eu tenho uma pergunta para te fazer, não sei se tu sabes, sobre o açafrão, a cúrcuma. Ah, sim, a cúrcuma. Porque É. eu usei Pode fazer. bastante a Aham. cúrcuma e agora eu entrei ali numa discussão com um grupo, porque eu li numa pesquisa científica que não deve se usar mais do que 10 gramas do pó do açafrão, da cúrcuma, né? Diário. E ali elas estão usando 20 gramas, quer dizer, o dobro do que na pesquisa diz que é o máximo. Tu sabes alguma coisa sobre isso? Bom, eu não vi nenhuma pesquisa que definisse, mas, assim, ó, eu sei que a dose diária seria uma colher de sopa, talvez, uma colher de sopa teria, depende do material, né, mas pode ter de 8 a 10 gramas. Eu não sei, isso aí a gente teria que discutir. Tem uma pessoa que é meio especializada nisso, que é o sogro da minha filha. Eu vou falar, é o pai do Igor. Ele tem 87 anos, eu acho, agora, 88. E ele usa sempre, ele usa muito isso aí. Ele também é meio terapeuta nesse sentido aí. Eu vou conversar com ele, vou perguntar, mas eu nunca li nada assim, que eu ando meio deixada de muita pesquisa atualmente, né? Mas o que eu sei é que é uma planta importantíssima, porque aumenta a nossa imunidade, inclusive a ação sobre o Covid, né? Porque eu tenho 2 filhos médicos, e um deles, ele trabalhou diretamente com o Covid, teve 2 vezes. E então, ele sempre, quando a Covid batia aqui por perto de casa, ou eu acho que eu tive uns sintomas meio parecidos, e ele mandava eu tomar um chá, que era assim, a cúrcuma, junto com o manjericão, um pouco de canela, e gengibre também, que o gengibre é irmão da cúrcuma, né? Acho que primo irmão. Então, é um chá que fortalece o nosso. E ele mandava ainda colocar a pimenta do reino, porque a cúrcuma deve ser usada com a pimenta do reino. E é também uma planta muito importante para tratar câncer e para prevenir câncer, né? A cúrcuma tem ação sobre câncer. Então, eu fazia sempre esse chá, e nós fazíamos. E acho que funciona mesmo. Para gripe, de um modo geral, né? Vírus, de um modo geral também. Então, é uma planta muito importante. Isso aí eu vou ficar te devendo, mas eu tenho a impressão que seria mesmo uma colher de sopa, né? Porque é muito forte. Uma pesquisa científica que eu vi que eles fizeram experimento com os ratos e eles viram que até essa quantidade tinha efeitos positivos, inclusive contra a leucemia e outros tipos de câncer. E quando passava, tinha efeito contrário, aumentava a doença. Então olha o perigo, né? Da pessoa. Então, em vez de tomar os 10, estão tomando 20, daí ficou uma discussão assim, porque foi um médico que falou, e eu assim, bom, não sei agora. Eu não sei, eu vou procurar, e aí depois aí eu posso falar, posso mandar dizer. Mas maravilhoso, depois eu quero conversar melhor contigo. Tá bom, inclusive, para, de repente, fazer algum projeto junto. Tu tens algum livro que tu escreveste? Pois é. Pois é. Eu escrevi um livrinho há
na década de, acho que foi de 90, um incipiente, assim. Ele foi pela universidade, mas nem tinha foto de planta, sabe? Eu coloquei ali o que eu tinha aprendido, mas tem muitas plantas nativas do Rio Grande do Sul e que não constam em livros de plantas medicinais. Então, foi mais pelo uso popular. Porque durante 10 anos eu dei palestra no Rio Grande do Sul, até entrei um pouquinho no Uruguai e Argentina, dando palestra de sobre plantas medicinais, e eu aprendi muito com a população, né? Então, a universidade identificou para mim as plantas que eu não conhecia e que o povo usava. Foi uma coisa preciosa que eu fiz. Então, aí eu coloquei um pouco disso nesse livrinho, e agora eu tenho mais 2 que mais ou menos estão escritos, mas já faz anos, e eu não publiquei. Então, quem sabe eu publico, né? Porque olha aí, Rosaura. Temos a Rosaura aqui, que tem a editora que ela fundou durante a pandemia. Pois nós marcamos para nos encontrar, tomar um café, né, Moema? Vamos sim, Moema, só, por favor, se puder repetir, cúrcuma, manjericão, gengibre, que a minha filha está com Covid, e eu já vou passar para ela fazer esse chá. Pimenta do reino, mas assim, é um pouquinho, né, para um chazinho. E também, porque assim, eu não aceitei a pimenta, que eu não gosto como pimenta. Aí ele substitui por canela. Moema, com licença, é que o açafrão, ele pode ser, ele é 2.000 vezes, aumenta a ação dele com a piperina da pimenta preta, ou com uma gordura. Então, pode ser utilizado, por exemplo, azeite de oliva, ou óleo de coco, né? Ou sim. Não precisa ser só a pimenta. Porque tem gente que não aceita a pimenta, né? Tem problema. Aí ele disse a canela, então tu põe a canela, mas então se o azeite de oliva faz o papel da pimenta, ele é lipossolúvel e daí aumenta, porque se a gente comer o açafrão puro, o nosso organismo não absorve tão bem. Então, com a piperina da pimenta preta ou a gordura, daí a absorção é maior e tem uma maior... o metabolismo funciona melhor, né? Então, é por isso que é sempre recomendado usar o açafrão com a pimenta, né? Diz que é muito melhor, o efeito no organismo é melhor. Eu sabia disso, mas não sabia o porquê. Legal. Conhecimento milenar lá da Índia, né? Que eles usam direto. Sim, porque é relativamente novo, né? Isso aí, no meu tempo, no século passado, não se falava em açafrão aqui, ninguém conhecia, ninguém sabia. Agora eu cultivo, né? Eu tenho uns pezinhos na casa da minha filha, aí de açafrão. Mas é isso aí. Nossa, a minha carga está terminando, gente. 5%, deixa eu ver. Onde é que está o meu carregador? Aqui, não. Eu não vi. Bom, teria mais alguma pergunta que nós temos que ainda passar para as apresentações, né? E temos o horário aqui que está bem, mas estava tão boa essa live aqui com a Moema, maravilhosa. Alguém teria mais alguma pergunta? Foi show. Então, querida Moema, sugestão, convidar para uma próxima, um próximo sarau. Agradecemos, então, muito a sua presença, todo esse seu conhecimento, compartilhar com tanta gentileza, tanto carinho e sabedoria. E se quiser falar alguma coisa agora, então, para encerrar, o microfone é seu. Não, eu só quero agradecer a vocês, né, e me colocar à disposição para alguma coisa. A gente sempre aprende, né, e para mim é bom eu poder estar mais ativa, né, para não ficar tão dentro de casa. Obrigada a todos. E estou à disposição. Obrigada a nós, Amélia. Obrigada. Tchau. Então, convidamos para continuar no sarau, se quiser, para assistir as apresentações culturais agora, né? Então tá, eu vou continuar. Pronto, Raquel. Obrigado, Amélia. Obrigado por essa maravilha de orientação que a senhora nos forneceu. Obrigado. Obrigada.
Então, vamos dar início às apresentações do Sarau. Vou chamar o VV, ele tem uma poesia. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Foi muito bom esse bate-papo. Eu vou declamar Laçarote Vermelho. A morena faceira de olhos castanhos, cabelos encaracolados sobre o ombro nu. Sorriso maroto e num piscar, acenando a mão para eu chegar. Com seu vestido de chita, no salão a rodopiar, meus olhos estagnados a te mirar. Ah, morena faceira de laçarote vermelho, não cessas de me provocar, sinto meu coração a palpitar, minhas pernas a tremular, minha paixão se transbordar. Quero contigo girar neste imenso salão, desejo sussurrar no teu ouvido frases desconexas, eróticas, te fazer viajar em meus pensamentos, provocando arrepios e êxtase, entre carícias e abraços, desatando esse vermelho laçarote. É isso. Eu acho que esse é daquele livro lá, hein? Sensualidade à flor da pele. Tá lindo, Valmir. Estava Muito inspirado, lindo. bebê. Eu vou tentar passar aqui o vídeo, então, da Janice, só um pouquinho. Envelhecemos, envelhecemos, meu amor, envelhecemos. Somos prisioneiros do aqui, agora, mesmo entre grades douradas e portas sem fechaduras. Mesmo que abertas, o que nos aguarda lá fora já não tem o fascínio de outrora. Falta melodia no vento e frescura na chuva. O sol queima maldoso e a poeira incomoda os nossos olhos. Entre o passado e o presente, liberdade para nós é sentir os sabores que nos restam. Vamos, pois, meu amor, sorver da vida, o vinho que ela nos dá, até o último gole, até a última gota. Página 64 do livro Gemidos e Roncos, de Janice Pavan. Obrigada. Que lindo, Janice. Dito por você como Lindo, que lindo. Interpretação. A Janice, eu interpreta acho muito interessante. bem. Onde é que ela está? A Janice saiu? Saiu. Gente, sabe o que eu acho interessante na Janice? Ela fala com a alma, os olhos dela brilham, você sente o que ela está falando. Não é apenas declamando ou falando. Ela te passa a sensação do que ela está falando. Adoro as expressões dela. Ela é maravilhosa. Tem hora que ela vira criança, tem hora que ela é adolescente. Quando ela fala, meu Deus, o texto cresce. É verdade. Agora, então, eu vou chamar a Márcia para ler uma crônica. Bom, minha crônica chama-se Mês de Junho. Festejos e lendas. Sempre tive duas datas muito importantes
para comemorar no mês de junho. Começa pelo meu aniversário, que é no dia 1º. Mal o mês se inicia, eu festejo. É uma dupla festa em família, porque no dia 11, a minha filha Ana nasceu. A mãe no dia 1º de junho, a filha no dia 11 de junho. Acontece que o mês de junho é festeiro mesmo e comemora 3 santos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Como as festas juninas são a segunda maior festa brasileira, hoje vou contar 2 lendas sobre São João, santo que originou as festas, no início chamadas de joaninas. Quem me contou as lendas foi Geuci Coelho, o Peninha. A primeira lenda: Maria, Nossa Senhora, também grávida, foi visitar a Isabel, que morava em um lugar elevado e estava grávida de João. Maria morava em uma baixada e a Isabel morava no alto do monte. Elas costumavam se comunicar de longe. Durante a visita, Isabel disse: quando meu filho nascer, eu vou acender uma grande fogueira, que vai ser o sinal de que meu filho nasceu. Por isso que se faz a fogueira para anunciar o nascimento de São João. Esta história me foi contada hoje pelo Peninha. Ele diz: é uma lenda, não é? É o folclore. Então, estou mostrando uma crença que apareceu, né? Foi criada pelo folclore. A segunda lenda é sobre São João, falando que São João era muito impertinente. Ele se incomodava muito com as festas que faziam para celebrar o nascimento dele. Achava que era muita comilança, que era exagero. Ele não queria. Ele queria acabar com a festa. O que aconteceu? Deus combinou com os anjos que cantassem para ele dormir na noite que ia acontecer, na véspera, ia acontecer a festa. E assim fizeram os anjos, por isso que tem a música: São João está dormindo, não acorda, não, acordai, 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 João. Então, São João passava o aniversário dele dormindo e não se incomodava que estavam fazendo muita festa em honra a ele. Essas são as 2 histórias que o Peninha me contou hoje, e eu fiquei muito contente de saber desse folclore que existe aqui na ilha. Tá Legal. certo? Então, é Obrigada, isso. Márcia. Eu quis fazer uma coisa um pouco diferente do que tudo que a gente já sabe. Aí eu disse: Peninha, vem cá, me socorre. Eu conheço Peninha há mais de 30 anos, 40. Aí eu digo: Peninha. Aí ele mandou por voz, e eu disse: pode deixar que eu vou falar de São João hoje. Ele me mandou umas coisas, mas fica para outra vez. Tá? Hoje já foi tá só certo. sobre São João, tá bom? Muito bom. Ótimo. Pena que não dá para acender a fogueira, né, hoje. Pois é. Quem sabe ano que vem a gente consegue. Ia ser bom, né? Acender uma fogueira hoje, todo mundo ia ficar Com bem esse frio, né? Então, eu vou chamar a Ivonita, dona Ivonita de Concílio, para contar um conto e aumentar um ponto.
A minha proposta era que cada um de nós contasse alguma coisa sobre festa junina da sua juventude, né? Eu lembro, eu acho que a Laura nem era nascida ainda. Nós morávamos numa rua que a gente juntava, os vizinhos se cotizavam e nós fechávamos a rua, lá em Porto Alegre. O que foi? Eu lembro, tinha Era fogueira, a gente nascida? falava fogueira. Eu tocava gaita? Ah, então eu já era nascida. Tá, eu tocava gaita, né? E a gente fazer, enfim, uma guria caiu sentada em cima da fogueira, mas a gente era batata doce assada na fogueira, e os vizinhos todos, cada um dava um pouco, né? E aquela fogueira grande, e eu cantava. Oh, Rosa Maria, levante desta cadeira, a noite está fria, venha pular a fogueira, pegue um refresco e um busca-pé, venha ajudar a soltar, tome um refresco de capilé, é noite de São João. a turma toda esperando você, e você teme em ficar no salão. Rosa Maria, não faça chique, que é a noite de São João. Oh, Rosa Maria. É a lembrança que eu tenho, meus 20 e poucos anos. Muito bom. É o que fica, né? Eu acho que hoje o pessoal tem outras, é muito forró. Quase não tem mais música de festa junina, só com forró. Então, vamos finalizando. Não sei se tem mais alguém. E tem mais um vídeo da Janice para passar. Alguém gostaria de fazer mais alguma apresentação? Gostaria de fazer um poema também. Que maravilha, Di. Posso? Vai lá, manda! Oi? Posso fazer Manda, o poema? pode falar, claro. Sem dúvida. Sim, Ok, estamos obrigado. aguardando. Então, vou declamar então um poema, está no meu livro Conselhos da Noite, tem por título Ciclo da Vida. E ele diz o seguinte: um sentimento nostálgico e o passado estampado no rosto com as marcas da jornada. Tudo passou, o tempo passou, a mocidade passou, e a vida continuou pela estrada fora. E vê a dura realidade de roupas velhas no percurso da vida mostrando-se senhora. Os cabelos grisalhos, o caminho percorrido, o cansaço do corpo e o sorriso franco. Momentos vazios refletidos na face. Esse rio melancólico da vida que se esvai com um olhar filosófico. Na dança das emoções, as lágrimas no rosto. Olha-se ao espelho, os cabelos de algodão. E fecha-se o ciclo com o milagre da vida no percurso do ancião. Obrigado. Lindo, Adi. Muito bonito. Lindo, muito lindo. Sempre muito Eu forte. eu queria falar uma coisa. Eu quero agradecer a Raquel. Hoje ela é o destaque a destaque Aliflor. Mas como o nosso já são 17, quase 17h30, então, para não prender mais tempo, eu falei com ela permitiu que nós hoje não passássemos a entrevista com ela. Tá? Ela já falou no ano passado também, né, Raquel? Ela já foi entrevistada. Tá? Mas eu te agradeço, viu, Raquel, pela tua compreensão, que senão nós Claro. vamos terminar isso aqui lá pelas 6 horas, né? Tá? Então, a próxima reunião será, então, a nossa... Calma, tem um vídeo ainda. Tem um vídeo tem um da vídeo? Janice. Tem um vídeo da Janice, só um momentinho. Tá bom.
Aprendi. Música gravada por Altemar Dutra. Contigo aprendi que existem novas e melhores emoções. Contigo aprendi a conhecer um mundo novo de ilusões. Aprendi que a semana tem mais de 7 dias, fazer maiores minhas poucas alegrias. A ser alegre, eu contigo aprendi. Contigo aprendi que existe luz, luz na noite mais escura. Contigo aprendi que em tudo existe, ai, um pouco de ternura. Aprendi que pode um beijo ser tão doce ou mais profundo, que posso ir-me amanhã mesmo deste mundo. Ai, mas as coisas boas eu contigo já vivi. Contigo aprendi que eu nasci no dia que eu te conheci. Contigo aprendi que eu nasci no dia que eu te conheci. Bravo, bravo, bravíssimo, bravíssimo. Obrigada, amor. Bravo. Já é pro Dia dos Namorados, é pro Dia dos Namorados. Arrepiei. Oh, fiquei Janice, que coisa mais linda. Mas é uma diva. Que potência de voz, que interpretação. Fiquei emocionada. Ela é ótima, Janice é ótima. Está sem som, Janice. Liga aí, fala aí, porque foi muito linda a tua apresentação. Meu Deus do céu. Tá sem, o microfone está fechado, querida. Ah, inspirado pelo meu amor, que hoje, anteontem, fizemos 44 anos de casado. Parabéns! Parabéns! Opa! Deus te abençoe. Em lembranças boas e de lembranças tristes, né, Adir? Exatamente. Então, e eu fico solidária contigo. E, ao mesmo tempo, preciso falar sempre desse amor que foi muito forte e que dura 44 anos. E eu me emociono, porque eu aprendi muito mesmo com o Nelson. E a nossa vida foi uma vida crescente, graças a Deus. E graças É uma vida crescente a nossa. Nós começamos com a vida bem difícil, fomos indo e chegamos ao que chegamos, graças ao trabalho, ao esforço dele, ao meu, e estamos bem, graças a Deus, tirando as coisas de lado que não são boas, mas também não estão tão ruins, né? Porque eu, graças a Deus, agora estou com remédio, está fazendo efeito, e nós estamos serenos, graças a Deus, e viva o amor, porque só o amor constrói. Só o amor constrói, acabou tudo. Maravilha, maravilha. Parabéns, parabéns, Janice. Eu acho que tu nunca cantaste tão bem na vida. Falou tudo, Janice, é isso mesmo. Cantou com o coração, cantou com a alma. Eu fiz um poema que o Adir
tem tudo a ver com o que o Adir falou. O poema do Adir tem tudo a ver com o poema que eu gravei. Mas eu sei que o tempo urge, vamos deixar esse poema para outro dia. Ou então eu boto no WhatsApp. Mas eu já passei. É que tu saíste na hora que eu passei. Ah, foi? Foi, na hora que o pessoal começou a elogiar. O pessoal começou a elogiar. Cadê a Janice? Janice não está. Eu fiquei sem bateria, foi por isso. Não, passou muito lindo. Todo mundo elogiou. Então, vamos repetir? Não, mas é que ficou gravado, Márcia, senão se sente muito aqui, né? Sabe o que? Foram 5 minutos meus que eu perdi, porque até colocar o fio, esperar dar o zero estava zerado. Eu estava... Mas depois a Rosaura... tão distraída, eu gostei tanto da entrevista. Eu gostei tanto da entrevista. Eu estou bem satisfeita. A nossa reunião hoje foi muito proveitosa, o nosso sarau mais ainda. Quero agradecer muito a Moema. Onde é que está a Moema? Perdi a Moema. Ah, está aqui. Eu quero agradecer muito a Moema de ter vindo aqui, nos dar essas informações todas, né? E a Moema está sempre comigo, né, Moema? E agora, Moema, a Rosaura e eu, presidente e vice-presidente da AMAG, esperamos contar também com a tua presença. E dia 21, Praça da Largo da Alfândega, lançamento dos 2 livros da Ivonita, dia 21 de junho. Tá? Lançamento do Uma Ponte, um Destino e Mescla. Bom, então vamos finalizando o nosso sarau, que foi maravilhoso. Gratidão. A Moema saiu. A Moema saiu. E agradecer, né? E a presença de todos. Espero que todos tenham aproveitado ao máximo aqui, que mês que vem a gente esteja aqui com muita saúde, muita alegria, muita cultura. Mês que vem nós estamos querendo fazer presencial. Na casa da Rosaura. Deus quiser. Então tá, então mês que vem a gente acende uma fogueira. Quero ver todo mundo de dente pintado de preto. Tchau, gente. Grande beijo. Obrigada, minha filha. Beijão para todos.